Boa tarde a todos e a todas, aqui da cidade da Guarda, a cidade mais alta de Portugal. Vamos fazer o nosso direto. Começamos aqui por uma oraçãozinha ao Dr. Sousa Martins. Pai do céu, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, inspirador de todos os espíritos superiores, proteger o Dr. Sousa Martins para que a sua força seja ilimitada e todos quanto a ele recorramos obtenhamos as graças pedidas. Obrigado, Pai do céu. Agora fazemos aqui uma oraçãozinha ao menino Jesus de Praga para nos ajudar. Ó meu querido menino Jesus de Praga, imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, menino símbolo de renovação, paz e esperança em Deus, ajudai-me a alcançar as graças de Deus e a manter a clareza e a pureza nos meus atos e nos meus pensamentos. Reverente vos peço que por vossos méritos e vossa misericórdia seja um exemplo a minha caminhada nesta vida e sirva para a vossa glória e honra, que a minha conduta seja um exemplo de retidão e dignidade para a minha família. O tema hoje é a existência da alma espiritual. A palavra alma na Bíblia pode significar alma espiritual, ser vivo, sangue, força ou vida, pessoa, animal, etc. Pois é através da análise do contexto bíblico que descobrimos o seu significado. São muitos os casos em que a palavra alma não se refere à alma espiritual. Mas alguns exemplos. Eu darei a minha alma, alma, tens muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Lucas 12, 19, 20. Atos 2, 41. Cantigas 3, 1, 4. Cânticos, digo. Gênesis 2, 7. 9, 4 e 10, etc. Agora vamos analisar alguns textos onde a palavra alma se refere claramente a esse ser espiritual e imortal que Deus deu a cada homem. É o próprio Jesus que reafirma essas grandes realidades dizendo: não temas, não temeis. Os que matam o corpo não o podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer na hiena o corpo e a alma. Mateus 10, 28. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 43, Atos 7, 59. E o pó-corpo volta à terra, e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Salmo 145, ou 146, 3, 4. Diz São João: vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Apocalipse 6, 9, 24. A minha alma desfaleceu dentro de mim mesmo. Daniel 7, 15. A alma do menino voltou a entrar nele e reviveu. 1 de Reis 17, 21, 22. No momento de entregar a sua alma, pois estava a morrer. Gênesis 35, 18. O corpo sem alma é morto. Tiago 2, 26. João 6, 63. Lucas 8, 49, 58. Lucas 8, 49, 56. 1 Coríntios 2, 11. Abraão morreu, a alma foi reunir-se aos seus. Gênesis 25, 8, 9. 15, 11, 15. Diz o Senhor: imprimirei as minhas leis no seu espírito. Hebreus 8, 10. Jeremias 31, 33. Números 27, 15, 16. Entre a morte e a ressurreição, Jesus viveu em espírito. Foi com este espírito que ele foi pregar aos espíritos almas que estavam no cárcere, ou seja, Sheol, Hades, mansão dos mortos, limbo, etc. 1 de Pedro 3, 18, 20. A fim de que os mortos vivam segundo Deus no Espírito. 1 de Pedro 4, 6. Lucas 20, 38. Marcos 12, 27. A respeito desses espíritos encarcerados, São Paulo disse: Jesus, subindo às alturas céus, levou cativo o cativeiro. Efésios 4, 8, 10. Esse cárcere que a Bíblia, da difusora bíblica, chama a habitação dos mortos, sepulcro, mansão dos mortos. 2, 27. Números 16, 33. Ainda profundezas do abismo. Deuteronômio 32, 22. A Bíblia de Jerusalém e as Bíblias não católicas chamam-se Sheol, Hades, cova, poço. Número 16, 30, 35. Ezequiel 32, 21, 27. Atos 2, 27. Na parábola do rico avarento, a respeito da alma, Jesus diz: o pobre morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Céu. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno, em alma.
Achando-se em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 19, 29. Esta parábola rica em ensinamentos reais existentes para lá da morte. Após a morte, tais como o céu, o inferno, a alma e o seu destino. Jesus não fala aqui diretamente da alma, como em Mateus 10, 28. Mas ao mencionar Abraão e Lázaro no céu e o rico no inferno, refere-se desse modo à alma, ensinando que na morte cada homem na sua alma imortal recebe retribuição imediata segundo as suas obras. Lucas 16, 22, 23, 9, 29, 31, 1 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23. Ainda mais ao bom ladrão Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Em João 6, 48, 51, disse Jesus, eu sou o pão da vida. Quem dele comer não morrerá. Se alguém guardar a minha palavra, nunca mais verá a morte. João 8, 51, 52, 11, 25. São Paulo, profundamente convicto destas realidades, afirma, desejo partir, morrer para estar com Cristo. Filipenses 1, 21, 24. Desejamos sair deste corpo, morrer, para a alma habitar com o Senhor, 2 Coríntios 5, 6, 10. E ainda há um corpo natural, também o há espiritual, mas não é espiritual a alma que vem primeiro, é sim o natural o corpo. 1 Coríntios 15, 46. Orarei com espírito e com entendimento, 2 Coríntios 14, 14, 15. Purifiquemo-nos na carne e no espírito. Purifiquemo-nos da carne e do espírito. 2 Coríntios 7.1, Atos 17.16. Resumindo, a alma é um ser espiritual e imortal. Só Deus tem domínio sobre ela. Eclesiastes 8.8. Portanto, na morte de cada homem, a alma vai para Deus. Eclesiastes 12.7, que decide o seu destino definitivo e eterno no juízo particular feito por Cristo. Eclesiastes 11.28, 2 Coríntios 5.10 e Romanos 14.10. A alma espiritual sem vida divina. Comecemos por analisar a diferença entre um texto da Bíblia católica e o mesmo texto traduzido na Bíblia das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. O texto da Bíblia católica diz, é a mim que as vidas pessoas pertencem, a vida dos pais e a vida dos filhos. O culpado esse morrerá. Ezequiel 18:4, 28:20. Fazendo uma análise atenta do texto, o início presta-se a dúvidas ao expressar as vidas pertencem-me, mas a fase final dissipa as dúvidas dizendo o culpado esse morrerá. É fácil concluir que as palavras vida ou vidas significam pessoas. Em Ezequiel 18:20 confirma isso mesmo. A pessoa que peca é que deve perecer. Nem o filho responde pelas faltas do pai, nem o pai pelas faltas do filho. Mais adiante veremos que se trata aqui da morte da alma pelo pecado e não da morte física da pessoa, como afirma os testemunhos de Jeová. A sua habilidade errônea força a Bíblia a provar mais um erro, traduzindo do seguinte modo, como a alma do pai, assim também a alma do filho a mim pertencem. A alma que pecar, essa morrerá. Tradução do Novo Mundo. Aproveitam-se da tradução falsificada para negar uma afirmação de Jesus, a imortalidade da alma. Ora, admitindo a sua interpretação como se fosse correta, iríamos cair fatalmente num beco sem saída. Sendo como eles afirmam, a alma, o sangue, somos forçados a interpretar deste modo, o sangue pecar, esse é que morrerá. Só as pessoas podem pecar e não o sangue. Na sequência desse tema, baseando-nos na afirmação de Jesus de que a alma é imortal e ninguém a pode matar. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Afirmamos, no entanto, que na pessoa em situação do pecado mortal, a alma permanece, mas sem vida divina, estando morta para Deus, habitando nela Satanás. Jesus, tendo molhado um bocado de pão, tomou e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes, e atrás do bocado entrou nele Satanás. João 13, 26, 27, diz as Escrituras, aquele que não ama permanece na morte, no pecado. 1 João 3, 14. Os impulsos da carne provocam a morte à alma, enquanto que os desejos do Espírito conduzem à vida e à paz, pois os apetites da carne são inimigos de Deus. Romanos 8, 6, 7. Porque o salário do pecado é a morte da alma. Romanos 6, 23. A língua mentirosa não ficará sem castigo, e a boca embusteira dá morte à alma.
Para reforçar em termos absolutos esta doutrina, vamos analisar mais um texto onde Deus anuncia a morte de Adão e Eva, não do corpo, porque eles continuam a viver, mas da alma. Se desobedecessem, comendo o fruto proibido, nesse mesmo dia morreriam. Foi assim que deram a morte à sua alma, pondo termo à sua inocência, cometendo o pecado original, transmissível a todos os homens. O Senhor Deus deu esta ordem aos homens: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17, Romanos 6, 23, Tiago 1, 15. Na parábola do filho pródigo, Jesus confirma claramente esta nossa interpretação, ao reafirmar por duas vezes que o filho pródigo estava morto, isto é, a sua alma estava morta pelo pecado, como podemos ler neste texto. O pai disse aos seus servos: trazei o vitelo gordo e matai, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, reviveu e estava perdido, e encontrou-se. Lucas 15, 22, 20 e 32. Para que a morte da alma pelo pecado não aconteça, Jesus faz-nos uma exigência: se alguém guardar as minhas palavras, meu Pai o amá-lo-á, e viveremos, e nele faremos habitação. João 14, 23. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. João 6, 48, 59. Se alguém guardar as minhas palavras, jamais experimentará a morte. João 8, 52, 6, 50, 51. Esta linguagem de Jesus é de uma dimensão muito profunda. Não é a vida física ou a morte do corpo que Jesus aqui põe em causa. É posta em causa a pessoa em pecado grave, que não possui vida divina, ao contrário. Quem não pecar gravemente possuirá para sempre a vida divina, ou seja, jamais experimentará a morte. João 8, 51, 52. Jesus, com esta surpreendente expressão, reafirma que a alma vive para além da morte, confirmando incontestavelmente a nossa tese. Agora vamos deixar aqui umas simpatias. Para multiplicar o dinheiro no último dia do mês, trabalho o mais duramente que puder, não desperdiçando um minuto sequer. Ao fim do dia, enterro uma moeda de qualquer valor dentro do primeiro vaso de plantas que encontrar. Para conquistar um namorado, numa pequena vasilha branca, ponho algumas gotas de azeite de oliva, folhas de cipreste e algumas gotas de perfume de laranjeira. Misture tudo muito bem e guarde. Toda a vez que você sair, passa um pouquinho desta fórmula sobre as suas sobrancelhas. E em seguida leia o Salmo 113, deixando-o aberto sobre a cabeceira da cama. Simpatia da fotografia. Consiga uma fotografia da pessoa amada. Numa noite de luar, mergulhe essa fotografia num copo com água açucarada, deixando por 7 dias. Vamos lá às leituras. Já deve haver aqui alguém. Nadinha linda. Quer saber o amor que está sozinha? 26/10/60. O amor para já não está muito favorável, mas vai melhorar em breve. Tem fé e confiança em Deus. A Suzy Oliveira quer saber se vai receber boas notícias esta semana. 10/7/85.
As notícias não vão lá ser assim muito boas. Está bem? Suzy Oliveira. Cláudia Patrocínio, Duarte. Quer saber se o trabalho vai melhorar. Sim, vai melhorar um pouco. Cláudia Patrocínio. Dorcelena Rodrigues de Carvalho. Quer saber se o namorado gosta dela ou não. Sim, ele gosta de ti. Não há ninguém, então vamos continuar aqui a falar mais um pouco. Povo do convênio do Senhor. O que é um convênio? No Evangelho, um convênio significa um acordo sagrado ou uma promessa mútua entre Deus e uma pessoa ou um grupo de pessoas. Ao fazer um convênio, Deus promete a sua bênção pela obediência a mandamentos específicos. Ele estabelece os termos do convênio e revela esses termos aos profetas. Se escolhemos obedecer nos termos do convênio, receberemos as bênçãos prometidas. Se escolhemos não obedecer, ele reterá as bênçãos, em alguns casos é dada uma penalidade. Deus também fez convênios especiais com determinadas pessoas ou grupos. Fez convênios especiais com Adão, Enoque, Noé, com os filhos de Israel e com Lei. Moisés 6:52, Moisés 6:31-36, Gênesis 9:9-17, Êxodos 19:5-6-2. Primeira de Néfio, com Abraão e seus descendentes, fez um convênio especial que abençoa os membros da igreja de hoje. Os membros da igreja são um povo do convênio. Os descendentes que tinham por linha de sangue de Abraão não são as únicas pessoas a quem Deus chama de seu povo de convênio. Deus disse, pois todos que receberem este evangelho serão chamados segundo o teu nome, contados como tua semente, linhagem. Levantar-se-ão e abençoar-te-ão como seu pai. Abraão 2:10. Desta forma, dois grupos são incluídos no convênio feito com Abraão. Os descendentes de Abraão por linha de sangue são fiéis e aqueles que são adotados por linhagem ao aceitarem e viverem o Evangelho de Jesus Cristo. Quando somos batizados na igreja, somos adotados na família de Abraão. Participamos do convênio que o Senhor fez com ele e com Isaac e Jacó. Gálatas 3, 26-29. Se somos obedientes, herdaremos as bênçãos desse convênio. Teremos o direito de receber a ajuda e a direção do Espírito Santo, bem como o direito de possuir o sacerdócio e a possibilidade de ganhar a vida eterna no reino celestial. Não existem bênçãos maiores que estas. Abstende-vos do pecado, para que dolorosos julgamentos não caiam sobre a vossa cabeça, porque a quem muito é dado, muito é exigido, e o que pecar contra a luz maior, receberá a condenação maior. Doutrina e Convênios 82, 2, 3.
Quão abençoados somos nós por sermos o povo do convênio do Senhor. Ao seu santo fiel, o Senhor prometeu tudo o que o meu Pai possui ser-lhe-á dado. Doutrina e Convênios 84, 38. É difícil para os mortais entenderem a grandeza desta promessa. Os mandamentos que Ele nos dá são para nosso benefício se formos fiéis. Podemos partilhar para sempre as bênçãos e maravilhas do céu na terra. Podemos viver com Ele na sua presença e partilhar o seu amor, compaixão, poder, grandeza, conhecimento, sabedoria, glória e domínio. Nefi 13, 23, 26. Convênios registados na Bíblia. 1 de Pedro 2, 9, 10. Um povo peculiar. Doutrina e Convênios 54, 4, 6. Efeitos dos convênios guardados ou quebrados. Doutrina e Convênios 132, 7. Convênios feitos com a autoridade correta. Doutrina e Convênios 35, 24. Promessas pela obediência aos convênios. Doutrina e Convênios 133, 57, 60. Propósito dos convênios. Já te respondi, Nadinha. Já te disse que para já o amor não vai correr muito bem, mas vai melhorar. O que é que queres? Tens que ter fé. Fé é pedir a Deus o que queremos, não desistirmos e agradecermos sempre como se já o tivéssemos conseguido. Isso é que é fé verdadeira. Não duvidar. Que sentido tem a compaixão de Jesus pelos doentes? A compaixão de Jesus pelos doentes e as numerosas curas dos enfermos são um claro sinal de que ele chegou ao reino de Deus e a vitória sobre o pecado e o sofrimento e a morte com a sua paixão e morte. Ele dá um novo sentido ao sofrimento, o qual, se unindo ao seu, pode ser um meio de purificação e salvação para nós e para os outros. Qual é o comportamento da Igreja em relação aos doentes? A Igreja, tendo percebido do Senhor a ordem de curar os enfermos, procura pô-la em prática com cuidados para os doentes, acompanhados da oração e intercessão. Ela possui, sobretudo, um sacramento específico em favor dos enfermos, instituídos pelo próprio Cristo. E atestado por São Tiago, quem está doente chama-se os presbíteros da Igreja, rezem por ele depois de o ter ungido com óleo, no nome do Senhor. Tiago 5, 14, 15. Quem pode receber o sacramento da unção dos enfermos? Este sacramento pode ser recebido pelo fiel que começa a encontrar-se em perigo de morte por doença ou velhice. O mesmo fiel pode recebê-lo também outras vezes se a doença se agrava ou então no caso de uma doença grave. A celebração deste sacramento é possível, se possível, deve ser precedida pela confissão individual do doente. Como se celebra este sacramento? A celebração deste sacramento consiste especialmente na unção com o óleo benzido, se possível pelo bispo, na fronte e nas mãos do doente. No rito romano ou também noutras partes do corpo, segundo outros ritos, acompanhado da oração do sacerdote, que implora a graça especial deste sacramento. Quais são os efeitos deste sacramento? Ele confere uma graça especial que une mais intimamente o doente à paixão de Cristo para o seu bem e toda a Igreja, dando-lhe conforto, paz, coragem e também perdão dos pecados. Se o doente não se pode confessar, este sacramento consiste, por vezes, se for a vontade de Deus, também a recuperação da saúde física. Em todo o caso, esta unção prepara o doente para a passagem à casa do Pai. Que é o viático? É a Eucaristia recebida por aqueles que estão para deixar esta vida terrena e se preparam para a passagem à vida eterna, recebida no momento da passagem deste mundo ao Pai. Comunhão do corpo e sangue do Senhor, morto e ressuscitado, é a semente da vida eterna e potência da ressurreição. Já te respondi, Nadinha. As coisas não estão muito favoráveis, mas vão melhorar. Vai-te aparecer aí alguém, tem fé.
Agora vamos aqui para o Espiritismo. Vós que sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca sobre o alqueire, mas no velador, para que dê a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nesta passagem do Evangelho, aliás, como sempre acontecia, Jesus pretendia transmitir a mensagem, baseava-se numa evidência indesmentível, que é quando se pretende iluminar o ambiente, se deve pôr a candeia ou a luzena ou a vela ou a lâmpada ou qualquer objeto luminoso sobre o alqueiro ou sobre o velador ou sobre o móvel ou no teto e nunca debaixo, seja do que for, pois aí nada ilumina. É evidente que nem todos possuem conhecimentos iguais nem atingiram o mesmo estado evolutivo. Cada qual, pelo seu esforço, luta e atinge níveis diferentes. Não quer dizer que todos tivessem recebido talentos diferentes. Os que hoje têm ocorrem do trabalho que levaram a cabo para terem o que têm hoje. Não podem enterrá-los, deverão colocá-los ao serviço de todos para que iluminem em espírito. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua majestade e na de seu Pai e na dos seus anjos. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32, 33 e Lucas 9, 26. Nestas transcrições é bem claro o incitamento de Jesus à coragem na manifestação das nossas convicções. Não há lugar a hesitações. É preciso dar testemunho público, para tal é necessário estar-se bem estribado no conhecimento da boa nova de Jesus. Logo é necessário dar testemunho de Jesus, não só espalhando os seus ensinamentos, mas fundamentalmente vivendo-os, pois nada melhor que a vida no exemplo desses preceitos para manifestar as nossas convicções, tudo o que acredita e se diz discípulo de Jesus põe os seus ensinamentos na sua vida e não deixa nunca de espalhar a verdade em todas as circunstâncias, que se faça oportuno de espalhar a verdade que liberta. Os sãos e os enfermos. Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus foi muito claro ao afirmar que não tinha vindo para os sãos, mas sim para os doentes, porque nesta verdade está subjacente o grande ensinamento que a lei por si esclarecida nos traz, acerca da reencarnação que nos faz voltar à Terra, nas condições por nós criadas em experiências anteriores. Quando se referia à multidão de aflitos, outra lição não deu do que a do regresso dos espíritos endividados com a lei, que voltavam para nas aflições resolverem as questões do passado e criarem condições para as experiências futuras mais promissoras e felizes. Onde o reino dos céus. Perdeu-se a grande lição de Cristo, que o reino dos céus estaria na consciência de cada qual, segundo a sua conduta e espiritualização. Como desta forma se perdeu o sentido de Deus, passando o homem a procurá-lo não dentro de si, mas fora, numa imaginação fértil. Desde o velhinho de barbas branca, respeitável e bondoso, até à pomba branca, sinal do Espírito Santo. Todavia, mais tarde ou cedo, tudo teria de se reescrever, e o mundo superior tinha de voltar para colocar no caminho da verdade toda a revelação cristã. O reino dos céus constrói-se dentro de nós com bondade, amor fraterno, entre todos, pelo conhecimento, amparo, proteção dos desfavorecidos. Bem-aventurados sereis, disse Jesus, quando os homens vos aborrecerem e perseguirem por minha causa, porque vosso é o galardão no céu. São bem claras estas palavras. Toda a mensagem do Mestre é um manancial de luz e esperança que jamais se deve colocar nas prateleiras das bibliotecas, mas deve ser levado ao conhecimento de todos, para que na implantação do reino do céu se comece a fazer na terra, o quanto antes, sob a pena de continuarmos a criar um mundo de negatividade, em que as próprias forças da natureza se revoltam e fazem grandes catástrofes, certamente regeneradoras, mas sem dúvida muito dolorosas. Ficamos por aqui.
As notícias de Suzy Oliveira já te disse que não vão ser muito positivas. Façam perguntas sobre trabalho, saúde, amor, o que quiserem. Se eu souber, eu respondo. Partilhem nos grupos e nos meus sites. Como que já foram ajudados e deixem lá o testemunho. Suzy Oliveira. Amor casado. 10/7/85. As coisas tenderá tudo para correr bem, Suzy Oliveira. Meu amor. Rosa Carvalho, 4/6/76. O trabalho vai demorar. Não, o trabalho não vai demorar muito a aparecer. Tens que ter fé, confiança em Deus e pedir. Pedir aquilo que queremos até o conseguirmos e agradecemos como se já o tivéssemos. É assim que Deus ouve mais depressa. São Oliveira. Finanças, 1/12/1959. As finanças vão correr mais ou menos. São Oliveira. Não se esqueçam de rezar por mim, ao Padre Miguel e ao Dr. Sousa Martins, para serem ajudados. Chinagóis. 31/7/66. Em geral. Aqui no passado as coisas não correram bem, houve muitas intrigas e muitas invejas. Presentemente estás a ressuscitar das cinzas. Família, amigos mais chegados, grande força para ultrapassar os obstáculos. Passado sentimental, as coisas não correram muito bem. Presente sentimental, melhorias. Bens materiais e financeiros, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira, no amor e no trabalho, no futuro mais próximo, tudo a correr bem. A personalidade de uma pessoa com grande sabedoria.
mas às vezes és um pouco antiquada. Casa sentimental a topo de carreira. É preciso clarificar situações, mas tudo para correr bem. Meio ambiente e sociedade. Algum problema que vai aí surgir e as pessoas não gostam de ti, tentam deitar abaixo. Saúde, tensão arterial e colesterol. Jorge Paulino, quer saber se vai dar certo conhecer uma pessoa. 26/3/1979. Não, penso que não vai dar futuro, mas vai dar para andar uns tempos. Está bem, Jorge Paulino? Faltam 20 minutos para acabar o direto. Já me esqueci. Gorete Santos, quer saber se vai vender a casa 21/4/81. Sim, vais vender a casa em breve. Suzy Oliveira, Finanças, 10/7/85. As finanças vão melhorar. Vão melhorar em relação ao que estão agora. Em breve. Então hoje, segundo aqui a liturgia da Canção Nova, a primeira leitura é Isaías 9:1-6. O povo andava na escuridão, viu uma grande resplandeceu, etc. O Evangelho é o Lucas 1:26-38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado a Belém chamado Nazaré, uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente da vida, etc. Vamos ver qual é o santo. É Nossa Senhora Rainha. Um santo bem forte, Nossa Senhora Rainha.
Agora vamos ler aqui um versículozinho do Alcorão. São irmãos uns dos outros. Reconciliai, pois, os vossos irmãos e temei a Deus para vos mostrar misericórdia. Alcorão Sagrado, 49, 10. O versículo e o capítulo dos nossos irmãos Jeovás. O que Deus pôs sobre o mesmo jugo, o homem não deve separar. Vamos falar aqui um bocadinho do livro de Mórmon. Lei parte de Jerusalém. O Senhor ficou contente com a lei e falou com ele em um sonho. Disse a lei que pegasse a sua família e saísse de Jerusalém. Lei obedeceu ao Senhor. A família de Lei pegou os alimentos, juntou as tendas, eles partiram para o deserto, deixando para trás sua casa, ouro e prata. Lei e sua mulher Saria tinham 4 filhos, eles chamavam-se Lamã, Lemuel, Sem e Nefi. Depois de viajar 3 dias, a família de Lei acampou em um vale perto do rio. Lei construiu um altar de pedras e fez uma oferta a Deus, agradeceu a Deus por ter salvado a sua família da destruição. Lei deu ao rio o nome de Lamém, chamou o vale de Lemuel. Ele queria que seus filhos fossem como o rio, correndo continuamente em direção a Deus, como o vale, firmes e constantes em guardar os mandamentos. Lamém e Lemuel achavam o pai um tolo por ter saído de Jerusalém, abandonando a sua riqueza, e eles não acreditavam que Jerusalém seria destruída. Nefe queria entender as coisas que seu pai havia feito, orou para saber se seu pai estava certo em sair de Jerusalém. Jesus Cristo apareceu a Nefe e disse-lhe: Lei estava certo. Nefe acreditou e não se rebelou, como Lamé e Lemuel. Nefe contou a seus irmãos que Jesus tinha-lhe dito. Acreditou em Nefe, mas Lamé e Lemuel não acreditaram. O Senhor prometeu a Nefe que ele seria abençoado por causa da sua fé e se tornaria o líder de seus irmãos. Este é o livro de Mórmon. Um pequeno resumo. Nadinha linda, quer saber das finanças? As finanças vão melhorar em breve, Nadinha linda. Façam perguntas sobre trabalho, amor, dinheiro.
São Oliveira Queirão Geral. Nascida a 1/12/1959. Aqui no passado mais distante as coisas correram muito bem. Presentemente alterações trazidas pelo destino. Família e amigos mais chegados. Estás numa fase de julgamento, ponderação, avaliação. Passado mais distante houve grande força para ultrapassar os obstáculos. Presentemente grande proteção de Deus. Bens materiais e financeiros, tudo para correr bem. Casa das uniões e maturidade da carreira. Uma escolha entre dois caminhos, duas situações. Personalidade, andas muito limitada, muito sacrificada, como Cristo na cruz. Casa sentimental, topo de carreira. Vais andar com umas crianças não saber muito bem para que lado estás de virar. Meio ambiente e sociedade, muitas intrigas, muitas invejas. E a saúde, reumatismo. Ana Jorge, espiritualidade. O que é que quer saber de espiritualidade? Tens que perguntar. 23/1/1973. Vitória Coelho. Savaré espiritual? Não sei o que é Savaré. Não conheço todas as palavras. É saúde espiritual ou quê? Mas isso é santé. Vitória Coelho, fazer lá as perguntas melhor, tanto tu como a Ana Jorge, mais claras. E tu, Ana Vitória Coelho, também faz isso. Temos 10 minutos. Despachem-se. Patrícia Pereira, quer saber se vai desistir do curso. 23/4/1983. Patrícia Pereira, pois vais desistir do curso, vais. É o mais certo. Maria Fernandes, saúde, amor. 27/9/54. Então é assim, Maria Fernandes. Deves fazer algum exame físico, algum exame geral, porque a tua saúde vê-se aqui algum problema físico ou mental, com tendência a agravar. Não há doenças incuráveis. Nós temos que ter fé, Deus cura tudo. Se tivermos fé no Dr. Sousa Martins ou no Padre Miguel, etc. Glória Marques, 28/11/1966. Saúde e amor.
O amor está tudo para correr bem. A saúde, deves fazer algum exame ou pareceres médicos. Recomenda. Vocês querem saber se tem algum dom espiritual. Isso é assim. Segundo a modernidade, segundo o espiritismo, se temos muitas dores de cabeça, se vocês tiverem a maior parte destes sintomas que eu vou falar, tanto físicos como espirituais, psíquicos, vocês têm um dom. Muitas dores de cabeça, dores de coluna, dores de peito, dores abdominais, dores articulares, dores renais, dores reumáticas, problemas digestivos, má circulação, falta de ar, deficiência da tiroide, tonturas, tensão alterada, hemorragias, tumores, desmaios, epilepsia, ciática, acidentes, alcoolismo, drogas, tabagismo, tristeza, comoção fácil, desespero, carência afetiva, desgosto, indolência, insónia, sono agitado, falta de memória, pesadelos, acordar cansado, ouvir vozes, ver sombras, imagens, medo, ver imagens, digo, medo, mudanças de humor, irritação, aflições, ideias suicidas, força anormal, violência, ódio à família, mau ambiente do trabalho, intolerância, fobias e premonições. Quem tiver a maior parte, tanto de uns como de outros, tem um dom. Agora depois falta saber que tipo de mediunidade é que a pessoa tem, ou que tipo de médium é, ou que tipo de grau de Espírito Santo, ou de santidade tem a pessoa, ou de unção. Ou se é um canal reikiano também. Também já agora devemos falar nos princípios do reiki. Hoje não nos devemos preocupar com nada, que o passado e o presente pertencem a Deus, e o futuro vai-se fazendo. Devemos nos preocupar com o presente. Deixamos o passado e o futuro, que pertencem a Deus. Assim é que é. Não devemos julgar nem criticar ninguém. Devemos agradecer as bênçãos, sejam elas boas ou más. Devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, e aos animais e a toda a gente. Devemos fazer honestamente o nosso trabalho. E acho que está tudo. São 5. Mas não podes ter medo. Os espíritos, quando temos mais medo, ainda nos assustam mais. A gente tem que enfrentar o espírito, perguntar-lhe o que quer, falar com ele. Porque se a gente o chama e depois temos medo, eles depois ficam a atrofiar a nossa vida. É o que defende o espiritismo. E Vitório Coelho, se tens aqueles sintomas todos que eu falei, tens uma mediunidade, tens um dom. Agora falta saber qual é se é psicofonia, se é escuta mediúnica, como é que o espírito, qual é o teu dom, se é evidência, qual é a mediunidade, ou o dom. Se é premonição, se é através dos sonhos. Mas e se vocês quiserem falar, liguem para o telemóvel, se eu puder eu respondo. Ou para o WhatsApp, ou Messenger, ou para o Telegram, que é tudo, o número é o mesmo. Ou para o Messenger. E deixem o testemunho como que foram ajudados nos meus sites. Tem aí o site currículo, que dá acesso aos outros sites todos.
Bem, faltam 2 minutos para acabar o direto. Só já se faz mais uma consulta. Vitória Coelho, tens estes sintomas todos, psíquicos e físicos? Então recomendo-te. Ou te tornas mais devota, se és católica, confessaste, fazes um bom exame de consciência, confessar, faz um exame de consciência, depois confessas-te, passas a ir à missa, tomas a Eucaristia, que a gente vai à missa para deixar lá a carga dos nossos irmãos. Nós somos sacos, esponjas que absorvemos espíritos, ou seja, energias. Ou vamos à missa ou vamos à capela. Se não queremos ir à missa nem à capela, devemos ir falar com o mestre de Reiki para fazermos os níveis de Reiki, ou ir ao centro espírita para fazer o curso básico de espiritismo de Allan Kardec. Não é da Iorda. Cada um segue aquilo que quer. Estamos num país livre e democrático. Então procura na internet Centros Espíritas de Allan Kardec, Vitória Coelho. Estão lá todos, pelo menos em Portugal está lá a lista toda. Ou então tornas-te uma consagrada na Igreja Católica, isto é se fores católica. Se não, tornas-te uma ungida, se fores não católica. Que é tudo o mesmo. Porque santo, profeta, vidente é quem conhece as Escrituras, vive e ensina aos outros. Mais nada. Os dons do Espírito Santo. A Igreja chama-lhe santidade, não é? Os dons que os santos tinham. As igrejas não católicas são os ungidos. No Espiritismo são as mediunidades. Os tipos de médiuns diferentes. Os que veem, os que ouvem, os que escrevem. Os que pintam. No Reiki são canais reikianos. Agora nós escolhemos aquilo que gostamos. São tudo maneiras de chegar a Deus e estar em harmonia com Deus. Para estarmos em harmonia com Deus, ou rezamos, ou oramos, ou fazemos caminhadas, ou andamos de joelhos, que não recomendo muito, nem fazer muitas caminhadas até Fátima, que é uma carga de trabalhos, que depois desenvolve-se muita espiritualidade, e o corpo depois entra em choque, não aguenta muito. Devemos rezar e orar, isso sim. E fazer o jejum a pão e água. Começando por 6 horas, ou depois aumentando para 8, depois das 8 para as 16, das 16 às 24. O resto não é preciso fazer mais nada. Ina Jesus quer andar à procura de trabalho. Vai-se conseguir trabalho. Trabalho rápido. 29/6/1970. A última consulta de hoje. Sim, vais conseguir trabalho. E não vai demorar muito. Tem fé e confiança em Deus. Até amanhã. Se der.